E aí, seja bem-vindo ao meu vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os grandes jogos de 2023, né? Agora que o ano realmente tá acabando. Tô gravando isso no dia 28/12 e eu espero que saia hoje, talvez amanhã. Mas eu não acho que vai lançar nenhum grande jogo até o fim do ano não. Então agora a gente vai pro melhores jogos do ano. Partindo agora pra Jedi Survivor, o jogo da EA. O jogo da EA, a gente sabe como é que funciona, né? Lançou um pouquinho bugado no início, que acabou atrapalhando muito as vendas do jogo, atrapalhou com certeza a nota final. É um jogo que ele meio que é injustiçado pela empresa que é mãe dele, né? Que é a EA, a empresa que lançou o jogo. Por quê? Porque a gente sabe que acabam apertando muito o prazo dos desenvolvedores para lançarem o jogo logo, e como resultado é um jogo incrível, mas que foi prejudicado pela quantidade de bugs e de performance ruim que teve no seu lançamento. E a gente sabe que isso atrapalha a experiência, principalmente no lançamento, que é onde o pessoal tá com hype e tudo mais, tá realmente com vontade de jogar. Mas hoje em dia dizem que ele tá legal nos consoles. E ignorando essa parte da performance, se você conseguir jogar ignorando essa parte, o jogo é um jogo muito bom. A história é o universo de Star Wars, então assim, a história é muito boa, é bem desenvolvida. O personagem é cativante, você consegue sentir empatia por ele, você se sente ali na pele do personagem. E também essa pitada de Souls-like é muito legal, porque principalmente hoje em dia os jogos eles estão sendo cada vez mais fáceis e muito mais de você observar e interagir um pouquinho do que de você de fato, você mesmo ir lá e fazer a coisa. Então eu gosto um pouco disso, do jogo ser um pouquinho mais difícil, não que seja um jogo absurdo, difícil, nem nada do tipo, ainda é Star Wars, mas é um jogo bem legal. Falando um pouco sobre o grande remake que teve esse ano, foi o Resident Evil 4 Remake, que eu não sei ainda se remakes deveriam ser considerados para jogo do ano, nem nada do tipo, mas, cara, o gráfico tá legal, a atualização pros dias atuais foi muito bem feita, só que algumas coisas ainda assim deixam aquela ideia de, poxa, não era necessário, porque de todos os Resident, esse era o que menos necessitava de fato de um remake. Até porque o Resident Evil 4 ainda é um pouquinho recente, eu sei que é do Play 2 e tudo, mas a gameplay dele não é tão velha assim quanto o 1, 2 e 3 lá do Play 1. Então assim, não era tão necessário esse remake, mas já que veio foi bem feito, só que ainda assim é um remake. Então, né, é o jogo que a gente já conhece, a história que a gente já conhece, tá com umas engrenagens apertadas aqui e ali, mas ainda é a mesma coisa. Só que com a jogabilidade e os gráficos atualizados para os dias atuais, então nada novo sob o sol. Sobre Zelda Tears of the Kingdom. Velho, é um jogo que, assim, se você começa pelo anterior, que foi Breath of the Wild, que eu particularmente gosto de chamar de Báfaro Selvagem, é assim, você vai entender que a clara evolução do jogo, mas ainda assim é meio que o mesmo jogo, sabe? É o mesmo mapa, com os mesmos personagens, a ideia da coisa ali ainda é a mesma, com as runas, aqueles poderizinhos que o Link tem. O jogo é basicamente o mesmo. Claro que com suas atualizações de verticalização do mapa, então, embora o mapa seja o mesmo, agora você consegue explorar para cima e também para baixo. Existe uma Hyrule toda abaixo do que a gente já conhecia ali. Então, o jogo ele tá muito maior, ele é muito mais massivo do que o anterior, mas pelo mesmo motivo que eu não sei se eu consideraria um jogo remake para ganhar jogo do ano, eu não acho que uma continuação que se mantém tão ligada ao anterior também deveria. Então assim, é um jogo nota 10, ele gabarita tudo que ele se propõe a fazer, mas ainda assim é só uma atualização legal do jogo anterior. Alan Wake 2. Alan Wake 2, assim, eu não joguei o 1 nem o 2, eu só vi alguns vídeos, porque eu não sou muito pra essa coisa de susto nem nada assim não. Nem sei se tem tanto, mas se parece ter eu nem chego perto. Mas assim, pelo que dizem, o jogo tá incrível, a história é boa, dizem que o jogo é focado em história, mas o que me afeta do Alan Wake 2 é o fato de, pelo menos nos PCs, ele meio que é quase que obrigatório você jogar com uma placa que suporte Ray Tracing. E por que eu acho isso
incrível. Porque em questão de videogame, a gente sente a mudança de geração quando de fato muda a geração. Lança o Play 6, 7, 8 e por aí vai. No PC a gente não tem isso. Então é necessário que alguns jogos como Alan Wake 2 existam para que a gente pense, ok, existem jogos depois daqui que vão ser de um padrão totalmente novo. A partir daqui o requisito é outro, a gente está indo para frente. Então, nesse quesito, ponto para Alan Wake, mas eu não posso opinar muito mais sobre o jogo, mas, enfim, pelo que dizem, é um jogo muito bom, né? Foi bem falado e também gabaritou quase tudo que se propôs a fazer. Final Fantasy XVI. Velho, é Final Fantasy e a sensação que eu tenho com Final Fantasy XVI é que é o que os 15 deveria ter sido, só que com uma história diferente, porque a gente sabe que o Final Fantasy XV é um jogão, só que ele foi muito prejudicado por conta da forma que o seu desenvolvimento ocorreu, que era 13, era 13.2, 13.3 e ia, voltava, ia ser o 14, só que o 14 já existia, então virou 15, passou muito tempo em desenvolvimento, muitas ideias indo e voltando, então acabou saindo meio esquisitinho o resultado final, mesmo que eu goste bastante. Principalmente o combate, que eu senti falta de um combate um pouquinho mais complexo no 15, mas o 16 ele consegue corrigir isso tudo. A história é legal, é bem amarrada, a gameplay é boa, você não sente que, nossa, o jogo ele é só segurar um botão e pronto. Então, o jogo ele é todo completinho, bem amarradinho, a trilha sonora é legal, o gráfico é legal, é o que a gente já espera de Final Fantasy, e o 16 tá aí pra mostrar que não morreu no 15, então bola pra frente, é um jogão também.